Imagine isso. Um homem caminha pela poeira ardente do deserto. Seus pés descalços queimando sobre as pedras abrasadoras de um solo esquecido por todos, menos por Deus. Ele já foi príncipe. Tinha ouro no pescoço e autoridade na voz. Agora, 40 anos depois, ele ouve uma sarça queimando sem se consumir. A voz que sai do fogo não elogia seus feitos, não exalta suas conquistas, não pergunta por seus planos, apenas diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. Êxodo capítulo 3, versículo 5. Moisés treme, não porque é inseguro, mas porque percebe, enfim, que está diante de algo ou alguém infinitamente maior do que ele. Agora pare e pense. Quando foi a última vez que você se sentiu pequeno diante de Deus? No mundo em que tudo é feito para te agradar, te promover, te entreter, como essa verdade te soa? O centro do universo não é você. E mais, o Evangelho não foi escrito em função dos seus desejos. Ele não existe para melhorar sua autoestima, curar seus traumas ou te ajudar a viver seu propósito. O Evangelho é uma notícia, e como toda notícia, ela não gira em torno de quem a recebe, mas de quem a protagoniza. E aqui está a verdade que fere e salva. O protagonista da cruz não é você, é Cristo. Pense em como geralmente a fé é vendida hoje. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Jesus quer te dar paz, alegria e sucesso. Crê em si mesmo e Deus fará o resto. Mas e se tudo isso estiver errado? E se no fundo estivermos moldando um Deus à nossa imagem, um evangelho feito sob medida para o ego humano? A cruz não é um espelho para inflar sua vaidade. É um altar onde o seu velho eu deve morrer. A graça não é um prêmio para quem tentou ser bom. É um favor imerecido, sangrento, escandaloso. E a salvação não é sobre realizar o seu potencial. É sobre a morte de um rei inocente, para que rebeldes sejam reconciliados com um Deus santo. Você percebe o problema? Nós amamos ser o centro. O Evangelho insiste em nos tirar de cena. E se a razão de tanta confusão espiritual não for a falta de autoestima, mas o excesso? E se o que você chama de liberdade for na verdade escravidão ao seu próprio eu? E se o maior inimigo da sua salvação for justamente essa ideia de que Deus deve tudo a você? Não há espaço para dois tronos no reino dos céus. Ou Cristo reina, ou você tenta ocupar o lugar dele. Mas e se estivermos todos errando o alvo desde o princípio? E se a raiz do problema for mais profunda, mais antiga, mais letal do que imaginamos? E se estivermos diagnosticando o sintoma, mas ignorando a doença? A resposta começa a emergir não no centro do palco, mas no deserto da alma. Lá onde Deus nos confronta com quem Ele é e quem nós nunca fomos. E é aí que começa a verdadeira libertação. Você não acorda um dia simplesmente decidindo rejeitar a Deus. Não é assim que o coração humano funciona. A apostasia, a idolatria, o egocentrismo, todos eles têm raízes mais profundas do que nossas decisões conscientes. A rebelião não começa nas mãos, começa no coração. E antes de ser um ato, ela é uma natureza. A Bíblia diz que nós somos apenas pessoas que cometem erros. Nós somos pecadores por essência, herdeiros de uma queda que distorceu tudo. Como Paulo escreve aos Romanos, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. E essa destituição não é só moral, é existencial. É por isso que o evangelho não começa em você, porque a história da humanidade não começa em redenção, mas em ruína. Não começa com potencial, mas com perdição. Quando Adão estendeu a mão para o fruto proibido, ele não queria apenas comer, ele queria reinar. Ali estava o embrião da autonomia moderna, a semente do eu decido o que é bom e mal. E desde então, o mundo gira em torno de indivíduos que tentam ser deuses de si mesmos. Essa é a raiz invisível do problema, a usurpação do trono de Deus pelo coração humano. João Calvino disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E como uma linha de produção sem fim, esse coração fabrica deuses do próprio ventre. Molda divindades com o rosto do sucesso, da aprovação, do prazer, da autoestima. E o mais perigoso, veste tudo isso com a linguagem da fé. É possível pregar Jesus e amar a si mesmo. É possível cantar louvores e, no íntimo, estar apenas buscando conforto emocional. É possível ler a Bíblia e usá-la como espelho de autoajuda. Como disse Lutero, o pecado é o homem curvado sobre si mesmo. O ego se torna o sol de um sistema em que tudo gira para satisfazê-lo. Mas a Escritura não dá trégua à nossa autossuficiência. Ela nos mostra que a depravação não é parcial, ela é total. Não significa que somos tão maus quanto poderíamos ser,
mas que nenhuma parte de nós ficou intacta pela queda. A mente foi obscurecida, o coração enganoso e corrupto, a vontade cativa ao pecado. O teólogo Robert Charles Sproul afirma que o pecado é cósmica traição. Não é apenas transgredir uma regra, é tentar destronar o Criador. É olhar para o Deus Santo e dizer, seja feita a minha vontade. Agora pense, o que acontece quando uma cultura inteira abraça essa autonomia como virtude? Quando a liberdade é definida como seguir seu coração? Quando o propósito da vida se torna ser fiel a si mesmo? Você começa a ver um padrão. A fé vira performance, a santidade vira opressão, o arrependimento vira autoaversão, o evangelho vira um slogan de marketing emocional. O problema não é apenas o mundo lá fora, é o trono que cada um constrói dentro de si. E a consequência disso não é apenas erro, é cegueira. É por isso que Jesus disse a Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Porque com os olhos naturais, tudo o que vemos somos nós mesmos. Essa é a raiz invisível do problema. O pecado nos tornou egocêntricos demais para perceber que Deus é o centro. Nos ensinou a olhar para o evangelho e perguntar, o que isso tem para mim? Quando a pergunta certa seria, quem é esse Deus que salva pecadores como eu? Sem confrontar essa raiz, toda tentativa de fé será apenas uma nova forma de egoísmo com roupagem espiritual. A cruz será reduzida a ferramenta, Cristo a um assistente e a glória de Deus a um detalhe. Mas se a raiz é tão profunda, tão invisível, tão antiga, quais são as consequências de ignorá-la? Será que ainda é possível viver uma fé centrada em Deus num mundo que respira culto ao eu? Você já tentou apagar um incêndio jogando perfume? O cheiro pode mudar por um instante, mas as chamas continuam consumindo tudo. Assim é quando tentamos tratar o pecado com soluções centradas no homem. Quando reduzimos o evangelho a uma promessa de autoestima ou bem-estar emocional, o que estamos fazendo é tentar mascarar uma tragédia eterna com palavras doces. O pecado não é só uma falha de comportamento, é uma distorção completa da realidade. É como tentar enxergar o mundo através de um espelho quebrado. Cada pedaço reflete um fragmento, mas nenhum revela a verdade completa. E quando a alma está quebrada, tudo que ela toca também se parte. É por isso que Jesus chorou diante de Jerusalém, porque via não apenas uma cidade rebelde, mas uma geração cega, guiada por falsos pastores, sedenta por milagres, mas alérgica à verdade. Eles buscavam um Messias que libertasse de Roma, mas rejeitavam o que veio libertar do pecado. Eles queriam glória sem cruz. E hoje? Mudarão os termos, mas o padrão permanece. Deus quer te prosperar, Jesus vai realizar seus sonhos, a fé vai destravar sua identidade. Mas e se o que você chama de bênção for na verdade um disfarce? E se a promessa que te conforta agora estiver te afastando do arrependimento que salva? O profeta Jeremias descreve isso com clareza lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas achadas que não retêm água. Cisternas achadas. Soluções humanas para um problema espiritual. Cisternas de crenças que prometem plenitude, mas entregam desilusão. Religiões de performance, autoestima e espiritualidade customizada. Essa é a consequência mais trágica. Não apenas se afastar de Deus, mas construir versões distorcidas dele que nos agradem mais. É o culto ao Jesus terapêutico, ao Deus coach, ao espírito motivacional. E essa idolatria refinada tem frutos visíveis. Um cristianismo sem cruz, uma igreja sem arrependimento, uma salvação sem senhorio. É por isso que tantos vivem em cegueira espiritual. O coração está tão apegado a uma imagem falsa de Deus que rejeita o verdadeiro. Como os judeus em João 8, que disseram crer em Jesus, até que ele disse algo que contrariava seus desejos, então quiseram apedrejá-lo. O ego não suporta um salvador que não o exalte, e o pecado disfarçado de religiosidade constrói sistemas inteiros para blindar essa ilusão. Cristo falou sobre isso em Mateus capítulo 7, do versículo 13 ao 14. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta, e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. A porta estreita é a da negação de si mesmo. A porta larga é confortável, atrativa, espiritualizada, mas leva à morte. Você percebe a seriedade disso? As consequências não são apenas teológicas, são eternas. Uma geração que não conhece a Deus como Ele é, mas como quer que Ele seja. Uma igreja que busca transformação sem arrependimento. Uma fé que gira em torno do homem, enquanto a cruz clama, negue-se a si mesmo.
Não é de hoje que os homens constroem torres para alcançar os céus à sua maneira, mas Deus continua derrubando cada uma delas, porque a verdadeira salvação não nasce da tentativa humana de subir, mas da iniciativa divina de descer, morrer e ressuscitar. Negar essa verdade é mais do que erro, é perdição. E quanto mais vestimos o pecado com roupagens piedosas, mais difícil se torna perceber que estamos longe do Evangelho. Mas existe esperança, uma só, não em um novo você, mas em um novo nascimento. Não em tentar mais, mas em ser feito de novo. A próxima pergunta, então, é inevitável. Se o problema é tão profundo, como é possível ser liberto? Qual é o caminho real, não emocional, não cultural, para escapar da mentira e encontrar a verdade que salva? Há uma cena que se repete ao longo de toda a história da humanidade. O homem tentando salvar a si mesmo. No Éden, com folhas de figueira. Na Torre de Babel, com tijolos. Nos dias de hoje, com coaching, espiritualidade moderna e fé que promete prosperidade. Mas a Bíblia nunca disse que o homem pode se salvar. Disse que ele precisa nascer de novo. E aqui entra a revolução das solas, os pilares da reforma que abalaram o mundo e ainda escandalizam corações egocêntricos. Sola Scriptura, sola fide, sola gratia, solos Christus, solo Deo gloria. Essas não são frases de efeito, são confissões de rendição, declarações de guerra contra toda tentativa de autopromoção diante de Deus. E talvez a mais escandalosa de todas seja: somente a fé justifica o ímpio. Isso fere o orgulho moderno, porque implica que não há nada em você que mereça salvação, que tudo o que você pode oferecer são trapos de imundícia, que você precisa não de motivação, mas de morte e ressurreição. Como Jesus disse: quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Lucas capítulo 9, versículo 24. A justificação pela fé é a notícia de que Cristo foi suficiente, completamente, eternamente, gloriosamente suficiente. Ele não veio te ajudar a subir alguns degraus. Ele desceu até o fundo da sua perdição e te carregou em seus ombros. Você não contribuiu com nada além do pecado que tornou a cruz necessária. Jonathan Edwards disse: você não contribui em nada para a sua salvação, exceto o pecado que tornou necessária a redenção. Essa é a boa nova e a humilhante verdade. A salvação é dom, não conquista. Graça, não mérito. Cristo, não você. Não há mais. A salvação não é apenas uma mudança de status jurídico, é uma transformação de essência. Deus não apenas te declara justo, Ele te regenera, te dá um novo coração, novas afeições, uma nova vontade. E isso não vem de você, vem de cima. A fé verdadeira nasce quando o Espírito Santo rasga o céu da cegueira espiritual e você finalmente vê a beleza de Cristo, não como um meio para alcançar seus sonhos, mas como o tesouro supremo, o fim de toda busca, o Rei dos Reis. É por isso que Lutero disse: a justificação é o artigo pelo qual a igreja se ergue ou cai. Porque quando esse artigo é perdido, o evangelho se torna um produto e Cristo um mascote. Mas quando ele é redescoberto, a fé deixa de ser centrada no homem e volta ao seu trono legítimo, o cordeiro que foi morto, mas vive. Nos dias da reforma, isso custou caro. Homens foram queimados vivos por recusarem uma salvação meritória. Mulheres morreram cantando, com as escrituras em mãos, porque eles entenderam que Cristo é tudo. Hoje, o preço pode ser outro: ser chamado de radical, ser incompreendido por uma geração narcisista, ser rejeitado por uma cultura que idolatra a autoexpressão. Mas vale a pena, porque a liberdade que a graça traz não é apenas de culpa, é de si mesmo. Você deixa de ser o centro e isso finalmente te liberta. Não se trata de perder sua identidade, mas de encontrá-la em algo maior do que você, na glória de um Deus que salva pecadores para si mesmo. E quando isso acontece, tudo muda. A oração não é mais uma lista de pedidos, é comunhão. A Bíblia não é mais um manual de motivação, é a voz do pastor. A cruz não é mais um símbolo, é o seu único motivo de glória. Agora que a alma foi liberta da tirania do ego, resta apenas uma pergunta: se tudo isso é verdade, qual é então o propósito final de todas as coisas? Você foi salvo, mas salvo para quê? Essa é a pergunta que a cultura moderna evita, porque ela expõe um conflito que há entre o evangelho bíblico e o evangelho popular. Um é centrado em Deus, o outro em você. Um revela a glória de Cristo, o outro gira em torno dos seus desejos.
Mas a Bíblia não deixa espaço para dúvida. Deus não salva o homem para colocá-lo no centro. Ele salva o homem para trazê-lo de volta ao seu propósito original, a glória de Deus. Tudo foi criado por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, versículo 16. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos capítulo 11, versículo 36. Desde Gênesis até Apocalipse, a Escritura ecoa esse refrão eterno. Deus é o início, o meio e o fim de todas as coisas. A criação canta sua glória. A redenção exibe sua misericórdia, a justiça revela sua santidade. E a cruz une tudo isso em uma única imagem. O Deus que se dá para ser glorificado na salvação dos pecadores. Veja, o centro do Evangelho não é o homem sendo salvo. É Deus sendo glorificado por salvar o homem. Isso muda tudo. Muda como você ora, muda como você lê a Bíblia, muda como você vive, porque finalmente você entende. Não se trata de você, nunca se tratou. O universo não foi desenhado para girar ao redor das suas vontades. Sua existência não é um palco para o seu protagonismo. Você é pó, mas um pó amado, um pó redimido, um pó resgatado, para refletir a glória de um Deus eterno. E isso não te diminui, te engrandece, porque ser um espelho da glória divina é infinitamente mais digno do que ser o autor de sua própria história. Foi por isso que Moisés tirou as sandálias. Foi por isso que Isaías clamou, ai de mim. Foi por isso que Paulo disse, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Eles entenderam que o Evangelho não é uma escada para os seus sonhos. É uma ponte que leva o homem morto ao Deus vivo. Quando o foco está em você, até a fé se torna escrava da comparação, da frustração, do medo de falhar. Mas quando tudo gira em torno da glória de Deus, até o sofrimento ganha propósito. Porque a dor não é mais inútil, ela se torna plataforma para a exibição da graça. A dúvida não é mais sinal de fraqueza, ela se torna caminho para a confiança. A fraqueza não é mais motivo de vergonha, ela se torna palco para o poder de Deus se aperfeiçoar. Tudo coopera, não para o seu conforto, mas para a glória dele. E quando você entende isso, pode perder tudo e ainda assim ter tudo. Pode sofrer, ser rejeitado, ser mal compreendido e ainda assim viver com sentido eterno, porque você foi feito para adorar. A única pergunta é, a quem? Se for assim mesmo, você viverá sempre com sede, correndo atrás do vento, adorando cisternas achadas. Mas se for a Cristo, você encontrará o fim para o qual toda alma foi criada, ver e saborear a glória de Deus em tudo. Essa é a resposta para o caos, a cura para o orgulho, a âncora da alma. O Evangelho não é sobre você, é sobre Deus. E por isso é infinitamente melhor. Então agora, diante dessa realidade, não resta espaço para meias entregas. Ou ele é tudo, ou você ainda está tentando ser. Ou ele reina, ou você ainda está competindo com ele. Ou você vive para a sua glória, ou está desperdiçando o fôlego que ele mesmo te deu.